Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor, com a leitura da sua santa palavra no Salmo de número 95, do verso 1 ao 7, quando diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhes pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Com a leitura desse salmo, nós damos início ao culto ao Senhor e convido aos amados irmãos para, em uma oração silenciosa, dedicar a sua adoração nessa noite ao Deus eterno, digno de toda honra e de toda glória. Oremos. Pai bendito, na tua santa presença nos encontramos, e isso para nós é uma graça maravilhosa de tu nos receber, Senhor, diante do teu trono de glória, de graça, de poder e de justiça, Senhor. E nós nos achegamos a ti, Senhor, por intermédio dos sacrifícios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possibilitou esse acesso de nós pecadores à presença de um Deus tão santo como tu és. Por isso queremos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade, porque entendemos que verdadeiramente somente o Senhor é digno de receber toda honra e toda glória. Que o teu povo que aqui se encontra, os teus servos e servas que haverão ainda de chegar, possam, Senhor, se irmanar neste propósito de te adorar, entendendo, Senhor, o quanto tu és digno, Senhor, entendendo, Senhor, que tu é quem tem nos conduzido, é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem estendido suas mãos e nos amparado nas horas difíceis, é o Senhor quem tem nos conduzido, Senhor, nos triunfos, nas vitórias que nós temos, Senhor, alcançado, Senhor, dia após dia. Por isso, Senhor, que nós, o teu povo, teus filhos e filhas, teus adoradores, se encontram na tua santa presença para prestar esse culto de louvor e adoração em agradecimento por tudo quanto tu tens sido para conosco, para com nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo é que te dedicamos o nosso culto hoje e sempre. Amém. Louvemos ao Senhor.
totalmente amado, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. És totalmente amado, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Convido a amada igreja a ficar de pé para nós fazermos reverentemente a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 51. Salmo 51, e nós vamos fazer uma leitura responsiva. Vamos ler todo o Salmo. É um Salmo um pouco longo, mas temos tempo para isso. Salmo 51. Nos preparando para esse nosso ato, que chamamos de ato de contrição, quando levados e motivados pelo Espírito Santo de Deus, nos colocamos na presença do Senhor, em reverência, em humilhação, e suplicamos o perdão do Senhor para os nossos pecados. Salmo de número 51, todo o Salmo, 19 versículos. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o seguinte, alternadamente até o final. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Podeis assentar. Nós vamos orar, cada um olhando para nossa caminhada e enxergando o quanto nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz lá, através do apóstolo João, na sua primeira carta, que Deus, ele é luz, e diante da luz, como Deus é, luz plena, luz que mostra todos os defeitos, não há como nós pecadores nos achegarmos diante dessa luz e não encontrarmos em nós imperfeições, falhas que cometemos na nossa caminhada. Embora que nós tenhamos já feito isso pela manhã, ou ao meio-dia, antes da nossa refeição, mas nós somos tão pecadores que minutos após a confissão de pecados, por conta da nossa natureza, nós já voltamos a pecar. Porque nós somos mestres em fazer isso. E às vezes nós não precisamos nem estudar muito para sermos pecadores, para cometermos pecados. Às vezes, no afã de acertar, de fazer a coisa certa, assim mesmo nós erramos. O salmista, ele diz: Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Ou seja, às vezes nós pecamos sem nem sabermos, por pensamentos, por omissão, por atitudes que a palavra de Deus condena. Por isso, irmãos, que é muito importante, muito necessário para a nossa caminhada na presença do Senhor, nós estarmos constantemente fazendo essa avaliação, constantemente fazendo essa análise acerca dessa caminhada por conta da nossa natureza pecaminosa. Façamos isso confiados nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele sobe na cruz, morre, derrama o seu sangue em favor de cada um de nós. É para que nós tenhamos esse livre acesso diante do Pai e podemos confessar a Ele as nossas falhas, as nossas perfeições, e é isso que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, te adoramos, porque nos encontramos diante do Teu trono de glória, Teu trono de graça, diante de um Deus justo e santo, mas cheio de misericórdia, Senhor. E são essas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Porque se o Senhor nos tratasse conforme os nossos merecimentos, quem, Senhor, subsistiria diante da Tua santidade, diante da Tua justiça? E é por isso, Senhor, que os nossos corações estão gratos, mais uma vez nessa noite, porque o Senhor nos recebe na Tua presença, pecadores assim como nós. E te somos gratos mais ainda, Senhor, porque quando elevamos a nossa voz na Tua presença, em contrição, nos humilhando, Senhor, diante desse trono de glória e de graça, o Senhor nos perdoa, Pai. E esta é a nossa oração de gratidão, de louvor, de adoração, de exaltação ao Teu santo nome, porque nós encontramos perdão. E nós entendemos perfeitamente, Senhor, que esse perdão ocorre, acontece, porque Jesus Cristo, Teu Filho, dado por Ti mesmo, mas voluntariamente Ele também se entrega e o fez em favor de cada um de nós, Senhor. Por isso, Senhor, que somos gratos a Ti. E essa gratidão nos conduz, Senhor, a estarmos presentes, reunidos, Senhor, em comunidade, para Te adorar, para Te bendizer, para enaltecer o Teu santo nome. Recebe, pois, a adoração, o louvor, a gratidão do Teu povo, por entendermos, Senhor, esse perdão que nos purifica pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse perdão, Senhor, que nos lava. Esse perdão, Senhor, que nos aproxima de Ti, que nos reconcilia com o Senhor e nos traz a paz de Deus para esta caminhada. Portanto, nos sustenta,
nessa caminhada, Pai, nos fortalece. E que as provações que certamente todos nós haveremos ainda de passar, as tentações que nós ainda haveremos de enfrentar, possamos ser corroborados pelo Teu Espírito Santo, para vencedores, exaltarmos e bendizermos o Teu santo nome através de nossas práticas. É em Cristo Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos a bênção do perdão, hoje e sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Sana-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado eu terei sentimentos de agradar ao Senhor, é o meu maior prazer. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Terras e mares verei tua ação, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, tu fazes um manancial. E bebendo desta água viva, sinto força sem igual. Tenho sede, tudo é vivo, minha alma precisa de ti. Quero te louvar e neste vale te adorar. Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a tua unção.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos abraçar em nome de Jesus todos os irmãos e irmãs que se fazem presente para esse culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor, e em especial os nossos convidados que sempre nos alegram, sempre traz júbilo ao nosso coração a presença de cada um de vocês. O nosso desejo é que vocês retornem a esta casa para junto adorar e bendizer o nome do Senhor conosco, com a igreja, e para que nós possamos também agradecer ao Senhor pela presença de vocês, de suas famílias. Nós queremos convidar aqueles que podem a ficarem de pé. Estamos agora num ato que nós chamamos de ato de confraternização, de koinonia, e passado o tempo mais agudo da pandemia, embora que ainda não tenha sido declarado o fim dela, nós temos a liberdade de cumprimentar os nossos irmãos. No domingo passado foi a primeira vez que nós exortamos os irmãos a fazerem isso. A gente sentiu ainda resistência e é muito natural, é muito normal, mas aqueles que se sentirem à vontade para fazê-lo, para cumprimentar o irmão que está do lado, na frente ou atrás, ou sair do lugar e cumprimentar o irmão que você quer fazer esse cumprimento, faça isso em nome de Jesus. Mas também, se não se sentir à vontade, da mesma forma, sinta-se abraçado por cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que puderem ficar de pé, fiquem. Os que não puderem, podem continuar sentados enquanto nós louvamos ao Senhor. Chegaremos mais longe se juntos caminharmos na luz do Senhor e deixarmos de ver a paz do céu nos guiar. Se na estrada encontrarmos espinhos e alguém se ferir entre nós, cuidaremos amigo, e a paz do céu vai guiar. Eu sei que é difícil, Senhor, viver o perfeito amor, mas Tua palavra nos traz a certeza de nós não estamos a sós. Os irmãos podem se confraternizar. A esperança que tenho comigo é o Teu toque no meu coração, meu Jesus, meu Amigo, deixa Tua paz me guiar. O Senhor é a nossa bandeira, os Seus anjos guerreiam por nós. No meu Deus eu confio, a paz do céu vai guiar. Eu sei que é difícil, Senhor, viver o perfeito amor, mas Tua palavra nos traz a certeza que nós não estamos a sós.
pé, vamos louvar o Senhor com as nossas palmas. Toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus soberano, Criador. Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, uma nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus soberano, Criador. Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui.
e decidi o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração. Devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Deus. Tua voz aquece o meu coração. Devolve a vida. De novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Amados e amadas do bondoso Deus, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, vos sejam multiplicadas hoje e sempre. Amém? Amém, amados? Boa noite a todos. A paz de Deus seja com cada irmão, cada irmã. Nós queremos aqui chamar as crianças para nós orarmos por elas e elas poderem ter a continuidade do culto preparado especialmente para elas no salão anexo. Como diz o Senhor Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E nós nos alegramos sempre em ver aqui as crianças, nos alegramos em saber que seus pais têm tido esse cuidado de trazê-las até a casa do Senhor, para elas irem aprendendo desde a tenridade, aprendendo os caminhos do nosso Deus. Na verdade, essa é uma responsabilidade nossa. Então nós vamos orar por elas, pelas crianças. Em seguida elas serão dirigidas até o salão anexo. Vamos orar. Amado e soberano Pai, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela vida de cada criança aqui. Obrigado mais uma vez pela vida das professoras, das tias que têm se voluntariado para esse trabalho do Senhor. Na verdade, é muito mais do que um voluntariado, é um compromisso de cada um de nós que temos uma aliança com o Senhor, um compromisso de servir ao Senhor e servir em várias áreas. Essas irmãs estão servindo com as crianças, ensinando-as a amar a Deus, ensinando a Tua palavra. Pedimos pela vida delas, bem como dos seus pais, que aqui estão, que vieram trazê-las, que o Senhor fale aos corações desses pequeninos, bem como aos corações dos pais que aqui também entraram. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Isso aqui vai ficar, já está treinando para o presbiterato, já está ali. Depois vou passar a palavra a ele. Amados do Senhor, nós estamos aqui na nossa jornada no livro de Apocalipse, o livro da revelação do apóstolo João. Na semana passada nós encerramos falando sobre os selos, capítulo de número 6, e nós hoje vamos pular para o capítulo de número 12, para a gente não ser muito repetitivo, porque você vai encontrar aqui na revelação do Apocalipse os selos, que são 7 selos, nós falamos deles. Você vai, que foi do capítulo 6 até o capítulo 8, do 1 ao 6, você vai encontrar em Apocalipse as trombetas, que vai do capítulo 8, do 7, versículo 7, até o capítulo 13, do 1 ao 4. Você vai encontrar também os flagelos, que vai a partir do capítulo de número 16. Todos esses simbolismos que você encontra no Apocalipse, os selos, as trombetas, os flagelos, tem também as vozes, todos de certa forma eles tratam de basicamente um único assunto. Ele vai falar acerca dos juízos de Deus derramados sobre a terra, vai falar sobre as lutas da igreja, e nós vamos agora para o capítulo de número 12. Esse capítulo de número 12, o seu contexto está inserido dentro do simbolismo das trombetas. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12, onde nós vamos falar sobre a vitória da igreja sobre Satanás. A vitória da igreja sobre Satanás. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso de número 1. Então, convido você a acompanhar a leitura que eu irei aqui fazer na minha Bíblia. Ok, amados irmãos? Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso de número 1, o texto sagrado diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus,
e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Que a palavra de Deus possa, amados irmãos, encontrar aí um lugarzinho nesse seu coração e possa mudar o seu coração. Vamos mais uma vez orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Fala conosco através da tua Santa Escritura, usa os nossos lábios. Estamos aqui apenas como meros instrumentos do Senhor. Assim rogamos que o Senhor fale conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, durante vários séculos, principalmente no período da Idade Média, a arte, conhecida como a arte barroca, ela dominou e dominava os temas religiosos, de forma que cenas da Bíblia e da tradição cristã foram pintadas durante muito tempo por grandes artistas e também por muitos outros artistas anônimos, artistas de nome e artistas anônimos, de maneira que a arte barroca se espalhou por muitos lugares, por muitas igrejas, desde a arquitetura, a literatura e, como falei, também pintura. Você vai encontrar até hoje, se for no Vaticano, em Roma, em muitos países ali, os Países Baixos, você vai encontrar igrejas com cenas de arte barroca, com pinturas, com artesanato, com coisas magníficas acerca da arte barroca. E a figura do diabo, nesse período, ela foi muito explorada por esses artistas barrocos, em vários estilos, inclusive. Por exemplo, para retratar a feiura espiritual do diabo e sua feiura moral, os artistas sempre costumavam apresentar o diabo, pintá-lo como um ser muito monstruoso, repulsivo, e muitas vezes se inspiravam nas imagens fantásticas aqui vistas no livro do Apocalipse, escrito aqui pelo apóstolo João. Contudo, meus amados irmãos, nós não devemos perder a mensagem verdadeira do Apocalipse, olhando apenas para a figura do diabo que aparece muitas vezes aqui nesse livro, a imagem de Satanás, que em algumas ocasiões, e pela forma como João retrata, às vezes até nos impressiona, até traz um certo medo para nós, por conta da forma como ele é visto e como ele é pintado. E nós estamos vendo aqui nesse capítulo de número 12, alguma coisa assim. Em nossas mentes, a imagem de um diabo vitorioso, ela não pode permanecer, ela não pode ser a principal, mesmo que a gente veja uma figura de um ser diabólico como que se fosse todo poderoso, e principalmente porque nós estamos sob o seu ataque constantemente, mas não podemos ver o diabo como vitorioso. Devemos sempre lembrar, desde as primeiras mensagens que nós temos pregado aqui do Apocalipse, que a mensagem do Apocalipse não é sobre duas forças iguais que estão se degladiando entre si para ver quem pode mais, quem vence, o bem ou o mal. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele vai mostrar que só existe um ser todo-poderoso. A mensagem do Apocalipse é sobre esse ser todo-poderoso, e que em nenhum momento, em época nenhuma, jamais será intimidado pelo seu inimigo. Ele nunca foi, na verdade, não está sendo e nunca será intimidado, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus. Deus é a imagem que deve ficar na nossa mente. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente tem que enxergar a figura de Deus, mas não de um Deus qualquer, de um Deus que reina eternamente. Como já diz o Salmo 145, verso de número 13, Salmo 145, verso 13, vai dizer: o teu reino
é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Não é o mesmo caso do diabo, que ele vai ser aqui representado no livro de Apocalipse como vencido. Inclusive também o profeta Daniel, tratando acerca desse rei poderoso, que aparece aqui no Apocalipse, esse rei vitorioso, Deus, em Daniel capítulo 7, versículo de número 14, Daniel vai dizer: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E por fim nós temos um outro texto também, aqui no próprio Apocalipse, um pouquinho antes, capítulo 11, versículo de número 15, o texto vai dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Criador, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, apesar de a gente ver em alguns momentos a imagem do diabo sendo retratada como um ser tão poderoso, ele não é, amados irmãos, absolutamente nada. O poderoso aqui é Deus. O poderoso aqui é o Senhor da igreja. Por isso que nós nos propomos a falar sobre a vitória da igreja sobre Satanás. Por meio de quem? Desse Deus Todo-Poderoso. A vitória da igreja sobre quem? Sobre Satanás. Amados irmãos, nós somos vitoriosos. Nós já vencemos por causa do Cordeiro de Deus. E aí iniciamos aqui o capítulo 12, o verso de número 1. Esse Deus vitorioso que reina eternamente aparece agora, mais uma vez, na visão do apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus, que tem que recebe essa revelação do Apocalipse ali na ilha de Patmos, no dia do Senhor. E aqui agora no capítulo 12, continuando a revelação que ele tem acerca das trombetas de Deus, João agora tem a visão de um Deus maravilhoso. O verso de número 1, ele inicia dizendo que João vê grande sinal no céu. João vê a figura de uma mulher, uma figura feminina, adornada com o sol, a lua e 12 estrelas. Diz aqui o verso: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. João diz que vê essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que isso significa, amados irmãos? O que é que João está vendo retratado aqui nesse primeiro versículo? João, amados irmãos, está vendo aqui a igreja de Deus, com suas 12 tribos, que na verdade representam a igreja. A igreja é representada como o povo de Israel, o povo de Deus. Desde o Velho Testamento, as 12 tribos do Velho Testamento representam a igreja nos dias de hoje. João está vendo uma igreja gloriosa e vitoriosa. E essa visão de João é semelhante à visão que Daniel teve, melhor dizendo, José do Egito teve, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9. Quando você vai estudar ali a história de José do Egito, os irmãos lembram bem que José do Egito, antes de ser vendido pelos seus irmãos, ele teve um sonho. E nesse sonho, capítulo 37 de Gênesis, versículo de número 9, diz aqui o texto que ele viu, ele sonhou vendo o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante ele. É claro que José faz parte das 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad e Assé, Dan e Naftali, José e Benjamim. São as 12 tribos de Israel. José estava ali, ele vê esses irmãos dele, que lá na frente esse sonho vai se revelar como verdade, uma vez que José foi entregue, foi preso, mas mesmo tendo sofrido, no final
a história é uma história de vitória. Assim como acontece com a igreja também. João está vendo aqui a igreja de Deus, representada por essas 12 tribos. E é uma igreja, amados irmãos, vitoriosa. Capítulo 1, versículo 16, sua aparência relembra a glória de Cristo e o galardão dos justos. Capítulo 1, verso 16, daqui de Apocalipse, vai dizer, tinha na mão direita 7 estrelas. Veja aí que essas estrelas representam também a igreja, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, o texto vai dizer, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 10. Aqui também João está tendo uma visão de uma igreja vitoriosa. O Filho de Deus, ele também aparece aqui, amados irmãos. Cristo aparece aqui também como vitorioso. E a imagem de um Cristo vitorioso é a certeza de que a igreja também será vitoriosa. A partir do verso de número 2, agora já falamos do verso 1, João vê a igreja vitoriosa. A partir do verso 2 diz assim, que achando grávida, essa mulher que João vê, diz que ela está grávida, ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, agora a figura dessa mulher que aparece grávida, está perto aqui de dar à luz ao seu filho, descrito no verso de número 5, como sendo ele o próprio Cordeiro de Deus, Jesus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. João está vendo agora, amados irmãos, Cristo Jesus o Senhor. João está vendo a imagem de um Cristo que desceu, que veio até nós. Um Cristo que foi atacado por Satanás, que tentou inclusive devorar, diz aqui o texto, esse filho que a mulher estava para gerar, ainda no seu ventre, mas ele não teve sucesso. Ele não teve êxito, porque Cristo foi vitorioso e voltou ao trono do Pai. Assim como ele deixou o seu trono, voltou, e lá ele continua reinando, soberano. Como diz o verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi o quê? Arrebatado para Deus até o seu trono. Cristo esteve aqui, foi perseguido pelo diabo, assim como a igreja, mas Satanás não conseguiu vencê-lo. A mulher, então, que aparece mais uma vez, inclusive no verso 1, é a igreja, a comunidade da aliança, que gerou o Messias prometido, o Messias vitorioso. O apóstolo Paulo vai retratar essa mesma imagem de um Cristo vitorioso, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 9, versículo de número 5, Romanos 9, 5, Paulo vai dizer, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Deus vitorioso para todo o sempre. Amém. Meus amados irmãos, o filho aqui é visto como vitorioso. Ele voltou para junto do Pai. Ele está lá. Como já pregamos em outros sermões aqui, ele reina soberanamente. A igreja, ela é vista passando por sofrimento, mas também, assim como o filho foi vitorioso e reina, a igreja também o será. É o que nós vamos ver então a partir do verso de número 6. João primeiro tem a imagem desse Cristo vitorioso, e na sequência ele vai ter a imagem também de uma igreja, assim como o Cristo que sofreu e que foi perseguido. João vai ver agora também uma igreja perseguida, mas da mesma forma vitoriosa.
Então a igreja sofre, mas ela vence o diabo. A igreja é vitoriosa sobre Satanás. A partir do verso 6, o texto diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto. O que é que isso quer dizer? Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Precisamos interpretar e entender o que João está querendo dizer aqui. O que é que João estava vendo? João está vendo aqui a igreja. Essa igreja é vista como uma comunidade sofredora, que espera o Messias prometido, espera o seu retorno e espera no deserto. O deserto, amados irmãos, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de luta, é sinônimo de tribulação. João vê uma igreja ali recuada, João vê uma igreja no deserto, João vê uma igreja sendo atribulada. Veja que o texto diz que a mulher, que já vimos aqui no início do texto, que é a igreja que gerou o Cristo, agora essa mulher foge para o deserto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Esse número aqui, 1260 dias, é um número simbólico, irmãos. Ele representa o período, segundo o Hendricks, um dos comentaristas do Apocalipse, ele vai dizer que representa o período desde a vinda de Cristo aqui até a sua volta final. E que durante todo esse período a igreja passará pelo deserto. Mas o texto aqui diz que a igreja passará pelo deserto, mas ela não passará sozinha. Diz que Deus havia permitido que a igreja fosse até o deserto, mas que ele havia preparado um lugar para que pudesse sustentar essa igreja durante esse período. Em outras palavras, qual é a interpretação aqui do texto? Passaremos por desertos, como temos passado, mas não sozinhos. Deus está sustentando a igreja, a sua igreja, a igreja que é dele mesmo. A igreja tem sido provada, tem passado por sofrimento, por perseguições, mas será vitoriosa, como inclusive podemos ver isso no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, escrevendo o capítulo de número 1, ele vai falar sobre isso. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nós estamos sendo protegidos por Deus, guardados por Deus, até aquele dia. Deus não nos deixará em vão, não nos deixará abandonados. Diz 1 Pedro capítulo 1, versículos 5 e 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Passaremos, sim, irmãos, por provações. Pedro diz que o sofrimento da igreja é uma realidade, mas não será para sempre, será por um breve momento. Lembremos então mais uma vez, também do capítulo 2, que já lemos aqui, mais uma vez o verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nas nossas igrejas reformadas, nós defendemos a doutrina da perseverança dos santos. Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. São chamados 5 pontos do calvinismo. De que uma vez que nós fomos salvos para sempre. Eu tenho sempre dito isso aqui. E até dito que a salvação, ela é tão garantida para nós, que ainda que a gente queira ir para o inferno, a gente não consegue mais. Porque nós pertencemos ao nosso Deus. Seremos sim atribulados, passaremos por lutas, mas a igreja será vitoriosa. Então João vê essa igreja no deserto, mas João vê essa igreja sendo cuidada por Deus. O sofrimento continua, mas a vitória
ela reaparece. João continua tendo agora, a partir do verso de número 3, o apóstolo vê também, agora aqui, uma figura muito bizarra, muito estranha, que pode até chegar a assustar você. João vê aqui um dragão marítimo, ele tem 7 cabeças, ele tem 10 chifres, e nas suas cabeças ele tem 7 diademas. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, verso 3, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O que é isso que João está vendo agora? Que bicho feio é esse? O que é que o texto quer dizer? O que de fato João está vendo? Esse dragão aqui, amados irmãos, ele representa as forças espirituais do mal. O que é que o dragão representa? As forças espirituais do mal, malignas, que está inclusive por detrás dos reinos ímpios que perseguem a igreja e já perseguiu o povo de Deus desde o jardim do Éden, porque você vai ver aqui que no verso 9 diz que essas forças, que é Satanás, bem como todos os demônios, foram expulsos e eles foram lançados aqui na terra. Versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. João está vendo essas forças espirituais do mal. E essas forças espirituais do mal, amados irmãos, não é necessariamente apenas demônios, especificamente falando. Podem ser nações, reinos, contrários a Deus, nações pagãs, e de fato é. E de fato é. Suas cabeças e chifres, que aparece aqui, não é? Ele tem aqui 10 cabeças, 7 chifres, 7 e nas cabeças 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Essas cabeças e chifres que João está vendo, amados irmãos, são na verdade esses reinos malignos. Esses governos malignos, nações diabólicas, que se utiliza do poder que elas têm para perseguir a igreja do Senhor Jesus. É isso que João está vendo. A mesma visão que teve inclusive o profeta Daniel, porque como bem já falamos, Apocalipse tem muita relação com as visões e com as profecias do profeta Daniel. De maneira que você, para entender Apocalipse, precisa às vezes também passear aqui em Daniel. Então vamos a Daniel capítulo 7, versículo do 15 ao 27. Veja que Daniel tem a mesma visão. Daniel vê esse diabo, Satanás, com seus demônios, esses governos pagãos que perseguem a igreja, mas Daniel tem uma visão de uma igreja que é vitoriosa. Daniel capítulo 7, a partir do verso de número 15, diz assim o texto: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Veja como é parecido as visões que Daniel tem, da que João está tendo aqui. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas, do sonho que Daniel teve. Estes grandes animais, olha aí, que João está vendo aqui, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, olha aí, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos
prevalecia contra eles. Ou seja, esses que o diabo prevalece contra eles são aqueles irmãos que estão fracos na fé e muitas vezes terminam sendo levados por qualquer vento de doutrina, se afastam da fé cristã. Às vezes parece que o diabo está sendo vitorioso. Verso 22. Até que veio o ancião de dias, Cristo Jesus, Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres, veja aqui que Daniel, ele confirma essa interpretação. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal, que lhe tirará o domínio para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, aqui a igreja. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Louvado seja Deus. A igreja é vitoriosa. Vemos aqui a vitória da igreja sobre Satanás. A vitória reaparece, amados irmãos. Versículo de número 9 do nosso texto base. Diz aqui o texto: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O texto aqui agora faz alusão à expulsão de Satanás e seus demônios do céu, tendo sido tirado aqui para a terra. E aqui eles estão perseguindo a igreja, mas por um breve período de tempo, como diz aqui, inclusive, o profeta Daniel: por um tempo, 2 tempos, um breve período de tempo. Então o texto, no versículo, inclusive, do número 4, diz que os ataques do diabo, aqui na sua ânsia de tentar vencer o povo de Deus, chega até a atingir muitos crentes, pois ele derruba, diz aqui o versículo de número 4, a sua cauda arrasta 1/3 parte das estrelas. Isso se refere, amados irmãos, a alguns crentes que nessa caminhada irão ser enganados, irão cair, irão se afastar, mas ele não será vitorioso. Ele fracassa. O versículo 6 vai mostrar o seu fracasso. Tendo fracassado, ele continua perseguindo. Por isso, a igreja foge de sua fúria para o deserto. E aqui, no deserto, ela será cuidada pelo Senhor. Isso corrobora muito bem com o que diz, inclusive, o texto do Salmo 78. Abra aí Salmo 78, verso 14, verso 15, verso 16, depois o verso 52. Nós vemos aqui a provisão divina na história do seu povo. Veja o verso 14 do Salmo 78. Guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. Aonde é que esse povo estava? Onde é que eles estavam? No deserto. Versículo 15. No deserto fendeu rochas, lhe deu a beber abundantemente, como de abismos. Verso 16. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água com rios. Agora o verso 52. Fez sair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho. A igreja, irmãos, é vitoriosa. A igreja é atacada, mas Deus
conforta a igreja. O verso 6 diz ainda que o tempo no deserto é de 1260 dias. Como já falei, um número simbólico que representa todo esse período que já estamos vivendo agora, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Para encerrar nossa mensagem, os últimos versos do versículo 7 ao 12, enxergue bem, a igreja está sendo perseguida, mas o tempo todo nós estamos vendo João enxergando uma igreja vitoriosa. A partir do verso 7 até o final, nesses últimos versos, João vê o diabo e seus anjos sendo derrotados pelo exército angelical de Miguel, que representa aqui, irmãos, esse exército representa aqui a comunidade da aliança. Como diz o grande evangelista Moody, em todas essas cenas que vemos aqui, a igreja sempre aparece como sendo vencedora no final da história. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão, também pelejam contra o dragão os seus anjos, todavia não prevalecem, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Eles são lançados no lago de fogo, de enxofre. Eles foram expulsos. O texto não fala disso, mas é isso que acontece com eles. Eles são jogados no inferno. Verso 10, e ouvi uma grande voz proclamando, do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, versículo 11, pois o venceram por causa... Quem é que vai vencer? O diabo, já foi vencido. Cristo que morreu na cruz e o evangelho que está sendo pregado. Vidas estão sendo salvas. Quando uma pessoa, amados irmãos, se converte, é convertida, é transformada, naquele momento a gente enxerga a vitória da igreja. Cada pessoa que vai se entregando a Cristo, é a igreja sendo vitoriosa. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria morte. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar. Não é? O diabo vai continuar tentando, ele é insistente, ele já foi derrotado, mas ele vai continuar tentando sem sucesso. A vitória da igreja sobre Satanás é certa. Amados irmãos, eu sei que é difícil uma aplicação que a gente faz aqui. A caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã é um grande desafio. Um grande desafio. Às vezes, a gente sim pensa em desistir, mas precisamos focar no final. Ter uma visão escatológica das coisas. Entender que a igreja será vitoriosa. Você precisa permanecer firme, acreditando no Deus que sustenta você, mesmo no deserto. Ele fez isso no passado, ele continua fazendo hoje, continua sustentando você, mesmo no deserto. Talvez você esteja vivendo um deserto mesmo, um grande deserto. Mas o que é que a gente viu no Salmo 78? Deus deu a água, Deus deu o maná, Deus colocou a nuvem quando eles estavam com frio de fogo. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem para proteger do sol. Deus se mostra sempre como um Deus cuidador. Ele é vitorioso, aparece aqui na visão de João como um Cristo vencedor, que está reinando, que está no trono. Então a gente precisa continuar nossa caminhada, sabendo que o nosso Deus já venceu, e juntamente com ele nós, que somos a sua igreja. A perseverança dos santos é uma realidade para nós, que somos povo de Deus, que um dia fomos alcançados e lavados por esse sangue do Cordeiro que João vê aqui no verso 11. Fomos vitoriosos quando Cristo morreu na cruz. E hoje podemos glorificar o nome do Senhor e cantar vitórias. Cantar vitórias. Porque o diabo desesperadamente ainda tenta, não é? Como diz assim, a sua cauda ainda consegue arrastar alguns. Mas no final da história, ele será lançado no inferno, juntamente com todos esses reinos pagãos, com todos esses pagãos ateus,
todos aqueles que são contrários a Deus e a sua palavra. O lugar que lhes pertence é o lago de fogo, o inferno. Vamos então, amados irmãos, nesse momento orar, louvando a Deus pela sua vitória grandiosa sobre a igreja. A igreja é vitoriosa por causa de Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Amado e soberano Pai, queremos te louvar, porque nós temos essa mensagem maravilhosa aqui do Apocalipse, que João vê essa igreja, vê Cristo, vê as perseguições, vê os reinos pagãos que se levantam contra a igreja, vê Satanás, o diabo e seus demônios, mas vê a vitória final, que é da igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque podemos saber, ó Deus, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o teu nome por tão grande vitória. Ó Deus, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. E ó Pai, nos livra ainda do ataque desse inimigo que não desiste, que continua tentando destruir tua igreja. E rogamos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão fracos na fé, fortalecendo esses irmãos, para que continuem de pé na caminhada até a vinda maravilhosa do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse é um livro maravilhoso. Nós continuaremos estudando ele, se Deus quiser. Não de forma cada capítulo, mas pegando mensagem de capítulos. 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 7, diz: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse também é um momento de adoração a Deus, onde nós nos dirigimos até o gasofilácio, aqueles que são membros da igreja. Inclusive hoje de manhã tivemos uma grande festa com novos membros que foram recebidos por profissão de fé, batismo, transferência, batismo infantil. E aqueles que se tornaram membros têm esse compromisso, assumem essa responsabilidade de serem dizimistas e ofertantes. E aqueles que são visitantes não são obrigados a fazê-lo, a não ser que sintam o desejo de fazer. Nós entendemos sim que esse também é um momento de culto a Deus, quando nós podemos ter o privilégio, porque é um privilégio, de poder dizimar, ofertar ao Senhor Jesus. É uma graça que muitos gostariam de estar fazendo e não podem, porque talvez estejam desempregados, estejam passando uma dificuldade grande. Então a gente louva a Deus, porque a gente pode vir ao gasofilácio, dar a nossa contribuição, que é revertido para o trabalho do Senhor. Então vamos fazer isso cantando juntamente com o grupo de louvor. Por ter
Amados irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Amado e soberano Pai, louvamos o teu santo nome por essa noite. Queremos colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã, que aqui entraram nesse templo, ó Pai, no dia de hoje. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós, sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Idem em paz, que Deus os dê uma semana maravilhosa.